Olá, meus amigos, tudo bom? Sou o professor Carlos Coutinho e venho trazer para vocês dicas que eu entendo serem de suma importância para você que vai realizar a prova de concurso, exame de ordem e também para o dia a dia forense. Esse assunto que nós iremos abordar através de pequenas dicas, vocês vão ter contato de forma contínua com ele, ok? É o assunto chamado competência material, ou seja, a Justiça do Trabalho terá competência para processar e julgar que tipos de ações? Nós vamos descobrir isso analisando o artigo 114 da Constituição Federal. O artigo 114 da Constituição Federal diz: a Justiça do Trabalho terá competência para processar e julgar, em regra, qualquer relação de trabalho. Em regra, qualquer relação de trabalho. Seja relação de trabalho autônomo, avulso, estagiário, seja, em regra, qualquer relação de trabalho. Quando você está diante de uma relação de trabalho, você vai pensar na Justiça do Trabalho como órgão competente para julgar esta matéria. Porém, se liga em uma coisa: se estivermos diante de uma relação de trabalho onde o servidor é um servidor público estatutário, não é a Justiça do Trabalho que terá competência para processar e julgar essa demanda. Não é. Servidor público estatutário é justiça comum, não Justiça do Trabalho. Pode ser justiça comum estadual, se for um servidor público municipal ou estadual, ou justiça comum federal, se for um servidor público federal, ok? Se for uma outra relação de trabalho, Justiça do Trabalho. Uma outra observação importantíssima é aquela ação que envolve cobrança de honorários de profissional liberal. Olha só, existe um profissional liberal que prestou um serviço e não recebeu. E ele quer propor uma ação de cobrança, cobrando esses honorários. A ação de cobrança de honorários do profissional liberal também não é Justiça do Trabalho. Isso está na súmula 363 do STJ. Se liga, súmula 363 do STJ. Vou grifar aqui, ó. Essa súmula 363 do STJ diz que a competência para processar e julgar a demanda que envolve cobrança de honorários de profissional liberal não é Justiça do Trabalho. Esqueça a Justiça do Trabalho. Então, esqueça a Justiça do Trabalho quando envolver uma ação atinente à cobrança de honorários de profissional liberal e quando envolver servidor público estatutário. Não serão de competência da Justiça do Trabalho, ok? Passando para o próximo tópico, greve. Meus amigos, se vocês estiverem diante de uma lide que envolva greve, regra geral, quem vai resolver esta lide é a Justiça do Trabalho. Se a greve é abusiva, se a greve é ilegal, se durante a greve houve danos. Imagina que durante aquela paralisação temporária, aquela suspensão das atividades, houve um dano, algum grevista pegou uma pedra e jogou na janela da empresa, causou um dano. A ação indenizatória em virtude da greve que foi realizada deverá ser proposta na Justiça do Trabalho, ok? Pessoal, se liga no que eu vou falar agora. Ações possessórias. As ações possessórias que derivam do exercício do direito de greve também deverão ser propostas na Justiça do Trabalho. Professor, que ações possessórias são essas? Olha só, são 3. Temos a ação de manutenção de posse, ação de reintegração de posse e ação de interdito proibitório, ok? Imagina só, eu sou empregador, eu sou empresa, e os empregados estão perturbando o exercício de minha posse. Eu vou entrar com ação de manutenção de posse. Mas os empregados tomaram a minha posse, eu quero ser reintegrado na posse.
eu vou propor uma ação de reintegração de posse. Mas eles não turbaram nem esbulharam, estão ameaçando turbar ou esbulhar. Eu vou propor uma ação de interdito proibitório. Esta ação, por derivado do exercício do direito de greve, será proposta na Justiça do Trabalho. Se liga nessa súmula, vou dizer a vocês, existe uma súmula vinculante de número 23 do STF. Essa súmula vinculante do STF 23, ela trata sobre as ações possessórias. Ok, pessoal? Passando para o próximo estágio. Ações quando envolvem sindicatos. Litígios que envolvam sindicato contra sindicato, empregado contra sindicato, empregador contra sindicato. Essas ações também deverão ser propostas na Justiça do Trabalho. Por exemplo, eu sou empregado e acredito que aquele sindicato não pode me cobrar aquela contribuição. Eu vou propor essa ação onde? Na Justiça do Trabalho. Uma entidade sindical está litigando contra outra entidade sindical sobre a representação ou não de determinada categoria naquela base territorial. Quem é que vai resolver? Quem vai julgar esse conflito? É a Justiça do Trabalho. Ok, pessoal? Passando para o próximo estágio. Mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, ok? Quando envolver matéria trabalhista, mandado de segurança, habeas corpus e habeas data deverão ser impetados na Justiça do Trabalho. Porém, não esqueçam, isso aqui é de suma importância. A Justiça do Trabalho não tem competência para julgar matéria criminal, se houve ou não crime, não tem competência. Vá para a Justiça Federal, mas a Justiça do Trabalho não julga se houve crime ou não. Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar mandado de segurança, habeas corpus e habeas datas, quando envolve matéria trabalhista, mas não tem competência para processar e julgar se houve crime ou não. Isso não é competência da Justiça do Trabalho. Ok, pessoal? Um outro tema de suma importância que eu já tratei em um outro momento é o conflito de competência. Meus amigos, imaginemos que entre dois órgãos está havendo um conflito de competência. Dois órgãos se acham competentes para julgar a matéria, para julgar aquela lide. Aquela lide deveria ser proposta neste aqui, mas o outro julgador também deveria ser nele. Está havendo um conflito positivo. Dois julgadores estão entendendo que tem competência para julgar a lei. Mas também pode ser negativo. Dois ou mais julgadores se entendem que são incompetentes. Ou está havendo uma discussão sobre a reunião ou não de processo. Está havendo uma divergência. Está havendo um conflito. E quem é que vai julgar? Quem vai julgar o conflito de competência? Calma. Se envolver uma vara do trabalho e uma outra vara do trabalho, ou um juiz de direito no exercício da jurisdição trabalhista, estando hierarquicamente vinculados ao mesmo TRT, a competência para julgar esse conflito de competência é o TRT. Mas se for uma vara do trabalho ou uma vara do trabalho de outro TRT, uma vara do trabalho hierarquicamente vinculada, por exemplo, ao TRT da 6ª região, e há um conflito de competência com a vara do trabalho do TRT que está vinculada ao TRT da 13ª região, quem tem competência para processar e julgar este conflito de competência não é nem o TRT da 6ª nem da 13ª, é o órgão hierarquicamente superior a eles, é o TST, não esqueçam disso. Mas professor, me tira uma dúvida, e se houver, presta atenção, entre aspas, um conflito de competência, entre aspas, entre a vara do trabalho e o TRT, ao qual essa vara do trabalho esteja hierarquicamente subordinado, pessoal, não haverá conflito de competência. Se eu sou a vara do trabalho de Timbaúba, Pernambuco, e estou em conflito, entre aspas, de competência com o TRT da 6ª região, a qual eu esteja subordinado, não há que se falar em conflito de competência, porque seria a vara do trabalho que está hierarquicamente subordinada ao TRT da 6ª região. Quem manda aqui é o TRT da 6ª, não há que se falar em conflito. Mas professor, me tira uma dúvida, e se um juiz de direito
entende ter competência para julgar aquela matéria. E a vara do trabalho também entende. Olha só, se essa vara do trabalho está hierarquicamente vinculada ao TRT da 6ª Região, por exemplo, e esse juiz de direito ao TJ de Pernambuco, quem vai poder julgar esse conflito de competência não vai ser nem o TJ de Pernambuco, já que aquela vara do trabalho não está vinculada a ele, nem o TRT da 6ª Região, porque aquele juiz de direito não está vinculado àquele TRT. Então, quem é que vai julgar? Vai ser o STJ. O STJ vai julgar os conflitos de competência quando envolver o quê? Dissídio, discussão, conflito positivo ou negativo, ou sob reunião ou não de processos que envolvam juízes, órgãos de justiças diferentes. Porém, nunca esqueçam isso daqui. Quando houver um conflito envolvendo um órgão superior, um órgão julgador superior, TST, STJ, quando houver no conflito um tribunal superior, não há o que pensar. Quem vai julgar esse conflito será o STF. Quando houver um conflito envolvendo um tribunal superior, quem julga o conflito, não há o que errar. É STF a resposta, ok? Passando para o próximo tópico. Professor, indenização por danos morais decorrente da relação de trabalho. Pessoal, muito importante isso. Se o empregado, por exemplo, sofreu um dano moral, ele sofreu um assédio moral, um assédio sexual, em virtude da relação de trabalho. Se o empregado quiser propor uma ação pleiteando indenização por danos morais contra este seu empregador, esta ação deverá ser proposta na Justiça do Trabalho. Então, ação indenizatória de dano moral, como também dano material, que envolva a relação de emprego, se for empregado contra empregador ou vice-versa, esta ação deverá tramitar onde? Justiça do Trabalho. Não esqueçam disso. Pessoal, porém, prestem atenção. Tem uma súmula de número 15 do STJ e também o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Se liga aí. Se for um conflito que envolva acidente de trabalho entre empregado de um lado e o INSS do outro, a gente pensa que é a Justiça do Trabalho, mas não é. Empregado de um lado e INSS do outro, esse conflito não é nem da Justiça do Trabalho, nem da Justiça Comum Federal. Esse conflito, quem vai julgar essa lide, melhor dizendo, esta ação que envolve o empregado e o INSS, quem vai julgar essa lide é a Justiça Comum Estadual. Justiça Comum Estadual, quando deriva de acidente ou doença do trabalho. Se liga aí, vou ler para você aqui. Súmula 15 do STJ e artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Mas, professor, e se for, como o senhor falou há pouco, uma lei que envolva acidente ou doença do trabalho, envolvendo empregado contra empregador, empregado propondo ação contra o seu empregador, pretendendo indenização por danos morais ou materiais, derivados de acidente ou doença do trabalho? Não tem o que pensar. É empregado contra empregador? O litígio envolve empregado e empregador, envolvendo acidente ou doença do trabalho. Qual a competência para processar e julgar? Justiça do Trabalho. Anota aí. Súmula 392 do TST. Súmula 392 do TST. E súmula vinculante 22 do STF. Ok, pessoal? Passando para o próximo tópico, vou trazer dicas sobre qual a justiça competente para processar e julgar penalidades administrativas impostas ao empregador. Aquelas multas. Imagina só, o Ministério do Trabalho e Emprego aplicou a multa. Aquele fiscal do trabalho aplicou uma multa àquele empregador. Se aquele empregador quiser discutir esta cobrança, esta multa, se aquela multa é devida ou não, aquela ação de cobrança proposta em face ao empregador, essas ações deverão ser propostas na Justiça do Trabalho. Não tem o que errar, pessoal.
Se envolver aquela multa que se aplicou ao empregador, tanto a ação de cobrança da multa quanto a ação para anular aquela multa, Justiça do Trabalho, ok? Não há o que se pensar em outra justiça. Continuando, execução de ofício das contribuições previdenciárias derivadas de acordo ou sentença. Meus amigos, prestem atenção. Se houver uma lei que envolva contribuição previdenciária, se derivou de acordo judicial ou de sentença condenatória, não há o que se discutir. É Justiça do Trabalho, ok? Porém, se liga numa coisa, essa é uma cerejinha do bolo. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Se houver um reconhecimento do vínculo na Justiça do Trabalho, o vínculo de trabalho foi reconhecido na Justiça do Trabalho, aquele empregado terá direito a 13º, férias, FGTS, isso e aquilo mais. Mas a Justiça é competente para julgar a contribuição previdenciária, que é devida ou não, não é a Justiça do Trabalho. Porque não foi uma sentença condenatória, não foi uma sentença onde homologou um acordo, é uma sentença onde houve um reconhecimento de vínculo. Então, se houver necessidade do INSS propor uma ação para cobrar do empregador aquela contribuição previdenciária, por exemplo, vai propor na Justiça Federal. Não há que se falar em Justiça do Trabalho, ok? Súmula vinculante de número 53 do STF. Súmula vinculante 53 do STF. Presta atenção. Se for contribuição previdenciária não paga durante o contrato de trabalho, ou seja, aquele contrato de emprego foi reconhecido na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho não terá competência material para julgar essa lide, ok? Se o INSS quiser cobrar do empregador aquela contribuição previdenciária de um vínculo empregatício que foi reconhecido na Justiça do Trabalho, ele vai propor na Justiça Comum Federal. Justiça do Trabalho, não. Então, meus amigos, espero que essas dicas sirvam para vocês responderem às provas de concurso, prova de exame de ordem e também no dia a dia forense. Serão bastante cobrados de vocês essa matéria. Então, desejo a vocês bons estudos. Se gostou, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal Revisando Direito. Muito sucesso e que Deus os ilumine. Forte abraço do professor Carlos Coutinho.